Amém. Queridos, eu me converti a Jesus e fui batizado aos 18 anos de idade. Caminho com a Igreja de Cristo há mais de 37 anos. Mas durante 21 anos, eu caminhei com o Senhor, indo na igreja todos os domingos, entrava sem conhecer ninguém e saía sem conhecer ninguém. Ia para minha casa, passava a semana sem saber, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo com o corpo de Cristo. Muitas vezes, sem nem lembrar o que tinha sido pregado no domingo. Confesso que, às vezes, antes de chegar na porta de saída da igreja, eu já não lembrava mais de qual passagem o pastor tinha exposto naquela noite. E vivia dessa maneira sem crise, porque era isso que eu via as pessoas vivendo como vida cristã, como comunhão com os irmãos. A gente passava a semana inteira envolvido com as tarefas da vida comum, e a gente não lembrava. Por quê? Naquele sistema de entrar num culto, sem conhecer ninguém, e logo em seguida sair, também sem ser conhecido, era o que eu imaginava ser a comunhão com os irmãos, a comunhão com a Igreja de Cristo. Milhões de cristãos ao redor do mundo só se reúnem num encontro grande, da celebração pública no domingo, e só. Eu e Deise começamos a frequentar a Oceânica no ano 2000, no ano que a igreja se formou, se organizou como igreja. Eu e Deise, a gente começou a frequentar nesse exato momento, nesse exato ano. E graças a Deus a gente já conhecia o Henrique e a Fatinha. Então, quando a gente ia à igreja, a gente sabia que tinha gente conhecido lá, né? Quando terminava o culto, a gente sempre ia lá falar com o Henrique e com a Fatinha. Mesmo assim, durante um bom tempo frequentando a Oceânica, meu círculo de amizade fraternal continuava limitado a Henrique, Fatinha, Jonatas e Monique e um grupo muito pequeno de irmãos. Nesse sistema de viver a comunhão cristã só aos domingos, você só terá comunhão com uma dezena de irmãos se você fizer parte de alguma sociedade interna, se você fizer parte do louvor ou de algum outro ministério com muita visibilidade. Do contrário, corre-se o risco de você, durante meses, até arriscaria dizer anos, você vai entrar e sair da grande reunião pública da Igreja de Cristo e sem ser conhecido por ninguém, e sem conhecer ninguém. Tem sido assim ao longo de séculos da cristandade, mesmo depois da Reforma Protestante, que no final desse mês completa 504 anos de sua proclamação. O aniversário, essa data, no mesmo dia da constituição aqui da organização da igreja, do aniversário da gente. Mas graças a Deus, graças à ação poderosa do Espírito Santo na vida do pastor Henrique, na vida do conselho da Igreja Oceânica, em 2005, além da reunião grande do domingo, a gente começou a se reunir em grupos pequenos. Irmãos, a minha vida e a vida da minha família mudou radicalmente depois que a gente passou a se reunir na casa das pessoas, nos grupos pequenos, na igreja, nos lares. Depois de um determinado momento, a minha casa passou a receber uma célula da Oceânica. E a gente passou a experimentar coisas que até então eu só lia na Bíblia. Como que eu vou chorar com os que choram se eu antes não conhecer ninguém? Como é que eu vou me alegrar com aqueles que recebem vitórias da parte do Senhor se eu não conheço ninguém? E no momento de 2005, quando a gente começou, além do culto grande, ter esses encontros ao longo da semana, nos grupos pequenos, meu irmão, a vida, meu relacionamento com Cristo e com os meus irmãos e com a igreja, instituição, mudou radicalmente para melhor. Eu comecei a viver o tal do sacerdócio cristão que o Filipinho pregou aqui no domingo passado. Eu passei a servir os meus irmãos. Eu me apaixonei pela igreja. 21 anos caminhando no Evangelho e não nutria um afeto intenso pela igreja. E quando comecei a conhecer os meus irmãos pelo nome, de semblante, de saber, só em olhar o irmão, receber o irmão na célula, a gente perceber se a semana foi boa, se não foi boa, isso mudou radicalmente o nosso cristianismo. E isso só foi possível porque a Igreja de Cristo estava ali, dentro das nossas casas. Mesmo sendo crente com mais de 20 anos de caminhada, foi só depois de experimentar a Igreja de Cristo nos lares
que eu comecei a entender de verdade qual era o chamado cristão para a minha vida, qual era o chamado de Deus para a minha vida. Esse ano a gente completa 21 anos de existência como igreja, mas 16 anos vivendo essa comunhão da igreja nos grupos pequenos. No grupo de domingo, essa grande reunião pública aos domingos, e no grupo pequeno dentro das nossas casas. É a verdadeira igreja, né, de duas asas. Hoje eu posso afirmar assim categoricamente, para mim é impossível, é inconcebível eu voltar a viver a minha vida cristã do jeito que era antes, até 2005. Eu não consigo me imaginar só tendo contato com os meus irmãos 1h30 da semana, no domingo, na reunião pública. Inclusive, isso causa até problemas para alguns irmãos que, por motivo de trabalho ou outros motivos, precisa se deslocar para um outro estado, para um outro local, e não consegue, a falta da oceânica cria um santo problema, porque a pessoa não consegue, às vezes, se encontrar numa outra comunidade da fé, porque não tem esse momento da igreja nos lares. Mas, queridos, por mais abençoadora que seja essa experiência de viver a Igreja de Cristo em nossas casas, será que isso é um apontamento bíblico? O que a Bíblia fala a esse respeito? Como que a Bíblia nos ensina a viver a vida cristã com os outros irmãos? E aí, para responder essas perguntas, eu quero convidar você a abrir ou ligar a sua Bíblia em Atos, no capítulo 2. A partir do versículo 38. Vamos ler até o 42. Você que está em casa, vou te esperar aí abrir a sua Bíblia, achar o texto. Atos 2, de 38 a 42. Uma passagem belíssima, um momento clássico no início da igreja cristã. Diz assim, Atos 2, a partir do versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Até aqui, amém? Mantenha a sua Bíblia aberta em Atos 2, que a gente vai ler outros versículos. O que estava acontecendo aqui? Qual o contexto dessa passagem? O evangelista Lucas inicia o capítulo 2, está narrando, passando para a gente o que estava acontecendo naquele momento, no início da caminhada dos discípulos, depois da ascensão de Jesus aos céus. E em Atos, no capítulo 2, logo no início, no versículo 2, Lucas vai mostrar para a gente o que aconteceu com aquele grupo pequeno de discípulos que caminharam com Jesus e que testemunharam a ascensão de Cristo aos céus. Por favor, acompanhe comigo Atos 2, no versículo 2. Lucas diz assim, o relato: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda, o que está escrito na sua Bíblia? A casa na qual estávamos assentados. Percebe esse detalhe? O Espírito Santo foi derramado, o cumprimento de uma promessa divina de séculos aconteceu, o Espírito foi derramado sobre discípulos reunidos dentro de uma casa simples, de pessoas simples. Em seguida, cheio da autoridade e do poder do alto, o apóstolo Pedro começa a pregar, começa a falar do plano da salvação, do projeto de Jesus para a humanidade. Vão se reunindo pessoas, vai juntando uma multidão. Pedro continua pregando. E qual foi a aplicação da mensagem do apóstolo Pedro? No final da sua pregação, nós aqui imitamos os apóstolos. Então, no final de cada exposição, tem um conjunto de aplicações. Pedro, a gente aprendeu com Pedro, Pedrão aqui fazendo exatamente o que a gente faz aqui. No final, versículo 38, Pedro traz a primeira aplicação da pregação que ele fez. Uma ordem: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. Aqui Pedro
está fazendo uma distinção clara de que ele não está falando do batismo de João Batista. Pedro está apontando para o batismo ordenado por Jesus. Ali no final do Evangelho de Mateus, Jesus reunido com os seus discípulos e dá essa ordem: vão, vivam a vida de vocês, façam discípulos e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro está fazendo referência a esse batismo. Pedro está fazendo referência ao derramamento do Espírito Santo, da promessa de Deus para a humanidade, que se cumpriu nesse momento, no dia de Pentecostes. Pedro está falando do batismo que marca o nosso novo nascimento. E aí ele reforça, em versículo 39, a promessa do derramamento do Espírito Santo é para todos vocês, para os pais, para os filhos e para todos quantos o nosso Deus chamar, independentemente de raça ou de idade. Daí o nosso credo, o nosso desejo e a nossa oração de que os nossos filhos, cada filho que está lá no Sânica Kids nesse momento, seja cheio do Espírito Santo, cresçam cheios do Espírito Santo. A gente crê que isso é possível e isso é uma promessa do Senhor para os nossos filhos, amém? No versículo 40, veio mais uma aplicação da pregação de Pedro, mais uma ordem: salvem-se dessa geração corrompida. Salvem-se da ação maligna do presente século. E aí o que aconteceu depois da pregação? Qual a consequência da pregação de Pedro? Aproximadamente 3.000 pessoas se converteram a Jesus e foram batizadas. De um grupo pequeno, reunido numa casa, o Senhor transformou a sua igreja numa mega igreja, mais de 3.000 membros. E aí, meus irmãos, vem a pergunta: como que agora essa mega igreja vai viver a vida cristã, a comunhão entre os irmãos? Como que mais de 3.000 pessoas vão viver todos os ensinamentos, todas as ordenanças de Cristo no dia a dia deles? E aí, versículo 42 traz essa resposta: eles passaram a viver dedicados, fascinados, prestando atenção no ensino dos apóstolos e perseveravam na comunhão com os irmãos, no partir do pão e nas orações. De forma prática, como que isso acontecia? Agora eu vou pedir para você ir lá para o versículo 46 de Atos 2. Atos 2, 46. Como que essa comunhão acontecia? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Ou seja, uma reunião pública com um grupo grande de pessoas acontecia todos os dias no pátio do templo. Não era dentro do templo, porque não cabia. No judaísmo, o acesso à parte mais íntima do templo era extremamente restrita. Eles ficavam no pátio, do lado de fora, conversando, num acesso bem restrito, mas onde conseguia concentrar um número maior de pessoas. Provavelmente Pedro separava os dias da semana por supervisão. A supervisão tal vem na segunda, a supervisão tal vem na terça, porque 3.000 pessoas, você não conseguia aglomerar 3.000 pessoas num pátio para receber o ensino. E mais, e também se reuniam em grupos pequenos, que aconteciam em suas casas, e juntos partilhavam de refeições com alegria e sinceridade de coração, que está escrito aí no versículo 46. Mas, Marcão, será que isso não foi só uma descrição de Lucas? Só uma narrativa de um momento ímpar da igreja que iniciava os seus primeiros passos na face da terra? Como que a gente pode ter certeza que essa passagem, esse acontecimento, é uma prescrição, é uma normativa para toda a igreja cristã na face da terra ao longo dos séculos? Irmãos, preste atenção. A igreja do Novo Testamento foi o resultado da transição da instituição do judaísmo. Jesus transicionou o judaísmo para uma nova aliança. No judaísmo, o local de adoração estava centralizado num único país, Israel. Para você adorar a Deus, você ia ter que fazer uma romaria até Israel. Numa única cidade, só podia ser em Jerusalém, num único lugar, dentro do templo. O sacerdócio era limitado a uma única família, tribo de Levi. Só podia ser sacerdote quem fosse descendente da tribo de Levi. E só podia adorar a Deus num único dia, no sábado. Ao rasgar o véu no Santo dos Santos, o Senhor Jesus deu acesso a todas as pessoas.
O Senhor Jesus transformou aquilo que era limitado, engessado, rígido. O Senhor Jesus fez com que todo mundo tivesse acesso à presença de Deus. Jesus transformou a sua igreja numa instituição leve, ágil, penetrante e aberta a todos os povos. Tanto que ele transforma os seus discípulos em sacerdotes. Todos nós, em Jesus, somos eleitos sacerdotes do Senhor. Percebem a diferença? Agora, em Jesus, a adoração pode acontecer em qualquer lugar do mundo, em qualquer cidade, em qualquer lugar, num campo a céu aberto, embaixo de uma árvore ou dentro das nossas casas. A condição única que Jesus instituiu é que a adoração seja o quê? Em espírito e em verdade. De um sacerdócio restrito a uma família, Jesus comissionou todos os seus discípulos, um reino de sacerdotes, para servirem as pessoas, para aproximarem as pessoas de Deus. Aleluia! No cristianismo verdadeiro não existe diferença espiritual entre um pastor e um membro da igreja. Existe diferença da gente de função. Como sacerdotes, a gente exerce funções distintas, diferentes uns dos outros. Mas não existe diferença espiritual. Para uma igreja verdadeiramente cristã, não existe ungidão e ungidinho. Não existe crente de segunda categoria. Não existe leigo e clérigo. Não existe. Por quê? Jesus chamou, comissionou todos os seus discípulos a serem seus sacerdotes. Vocês percebem o que Jesus fez, a diferença, a transição, o que Jesus proporcionou? De um dia específico de adoração, que era só no sábado, agora a gente pode adorar o Senhor todos os dias. Santo é o momento em que o Senhor se faz presente. Santo é o momento em que o Senhor começa a falar. Não é um local, não é um prédio feito por mãos humanas, não é um auditório feito por lona de plástico, não. Santo é o momento... Obrigado, Rodrigo. Santo é o momento em que o Senhor está falando. É isso que a gente vê aqui no livro de Atos e nas diversas cartas escritas pelos apóstolos ao longo do Novo Testamento. Dessa forma, baseado na vida de Jesus, a Igreja de Cristo passou a desempenhar a sua missão através de duas asas, do encontro grande público, reunindo um grande número de pessoas, e os encontros pequenos nas casas das pessoas. E assim a igreja foi prosseguindo. A reunião pública grande da igreja, onde se é exposto a palavra, onde é disseminado o ensino, e a reunião pequena, onde esse ensino é praticado, onde esse ensino é mastigado, digerido, compartilhado. No cristianismo ensinado por Jesus, as casas de seus discípulos podem e devem ser uma igreja de Cristo, amém? Tudo é do Senhor, tudo é do Senhor. Mas, Marcão, o que é uma igreja no lar? Nosso primeiro tópico. O que é uma igreja no lar? É a continuidade da igreja que se reúne no grupo grande aos domingos. Não é uma coisa diferente, é a continuidade disso que a gente está vivendo aqui agora. Nesse momento aqui, a gente não tem como ter uma troca. Nesse momento aqui, tudo tira a nossa atenção. Eu estava fazendo de conta aqui que eu não estava percebendo que estava acontecendo um problema com um irmão ali. Mas várias pessoas ficaram igual a esposa de Ló, olhando para trás, vai virar sal aí, irmão. Então, ou seja, na reunião grande, a gente não tem como ter essa troca de compartilhar, de questionar. Num grupo pequeno, a gente tem. Na reunião grande, eu não consigo lembrar do nome de todas as pessoas que estão reunidas aqui. No grupo pequeno, eu consigo. A gente passa a se conhecer face a face. Desde o nascimento do movimento cristão, como narrado aqui em Atos, os primeiros cristãos se encontravam com frequência em reuniões grandes e em reuniões pequenas. Isso está lá em Atos 2:46, Atos 5:42. Igrejas nos lares retratam a simplicidade do Evangelho de Cristo. Um Evangelho que é experimentado e aberto, acessível a todos os povos, a todas as pessoas. É nessa igreja do grupo pequeno que a gente tem a oportunidade de aplicar, de colocar em prática o que é exposto aqui domingo após domingo. A gente experimenta a graça, a gente tem a oportunidade de fazer a confissão de pecados, de receber o perdão de pecados. A gente experimenta o que é amor sacrificial. De você estar na sua casa e de ser absolutamente lícito você, Senhor, hoje eu não quero ir para lugar nenhum, eu quero ficar aqui em casa, sem fazer nada.
Mas aí você lembra que a sua presença lá na célula vai abençoar outras pessoas. Aí você se arruma, levanta e vai para lá, e depois você fica pensando, como que eu pensei em não vir essa noite aqui no encontro com os meus irmãos? Isso é amor sacrificial. Você poderia ter ficado em casa, seria lícito, absolutamente lícito. Então, assim, na célula, no grupo pequeno, na igreja, nos lares, a gente passa a caminhar junto. A gente passa a se conhecer não só de ouvir falar, não só de dar tapinha nas costas. A gente passa a descobrir de verdade o que é chorar com os que choram, o que é se alegrar com os que cantam. A igreja que se reúne nas casas aprofunda a sua experiência de comunidade, promove um evangelismo mais dinâmico, acessível, familiar. Os nossos amigos, irmãos, isso é estatístico. É mais fácil o meu amigo ir na minha casa do que vir num culto público grande, porque ele não sabe o que vai acontecer. E dependendo da denominação, ele até sabe o que vai acontecer. Vão coagir ele, tem que levantar a mão, tem que ir lá na frente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que rodopiar. É assustador, dependendo do lugar, você fica até com medo de entrar. Agora, na minha casa, o meu amigo, se já me conhece, já sabe que normal não sou. Ele vai, leva um crucifixo, alho, ele vai amarradão, vai tranquilo. É muito mais fácil o nosso amigo não crente ir na nossa igreja em casa do que na igreja grande. Ou seja, as células, a igreja de Cristo nas nossas casas tem um papel crucial na expansão do Evangelho, na expansão da nossa fé, no crescimento do reino. A igreja nas nossas casas pode se reunir em diferentes horários, diferentes dias da semana. A gente tem igreja que se reúne no sábado de manhã, igreja que se reúne 4 horas da tarde, em diversos horários. No auge da pandemia, irmãos, o que seria de nós se Jesus não tivesse derramado a sua graça em nossos grupos pequenos, que mesmo de forma virtual, mesmo online, mantiveram a chama acesa. Aleluia! Irmãos, células multiplicaram através de encontros online. Amigos de oração foram acrescentados pelo Senhor à nossa igreja no lar, de forma virtual. A igreja que se reúne nas casas é o caminho natural para o qual os cristãos que seguem a Jesus no cotidiano, no seu dia a dia, vão viver, vão experimentar a graça e o poder de Deus. Os redimidos por Cristo entendem que não dá mais para viver de forma egoísta, individualista, a vida centrada no nosso próprio ventre. Quem se converte de verdade, experimenta o amor e a graça do Senhor Jesus, quer compartilhar isso com outras pessoas, quer viver comunidade, quer viver comunhão com outros irmãos. Não consegue mais se imaginar, foi o que aconteceu comigo. Eu não consigo mais me imaginar voltando, retrocedendo, passar a ter uma vida individual, sem querer saber de mais ninguém. Isso é um reconhecimento prático de que a gente não foi criado nem chamado por Deus para viver longe uns dos outros. A gente foi criado para viver perto uns dos outros, amém? E em breve viveremos aglomerados uns com os outros, para a glória do Senhor. Qualquer casa pode se transformar numa igreja de Cristo. O Senhor Jesus afirmou isso lá em Mateus 18, no versículo 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Aleluia. Isso para mim é o mais importante, meus irmãos. Tem muito auditório cheio, com milhares de pessoas, mas se o Senhor Jesus não estiver presente, de nada adianta aquela reunião. Já se o Senhor está presente, tudo é relevante. Em segundo lugar, como que a igreja de Cristo funciona dentro das nossas casas? Como que é isso? Como que ela funciona? O Evangelho nos ordena a amarmos uns aos outros e a edificarmos uns aos outros. A igreja no lar é primordialmente um lugar para a gente praticar comunhão, um lugar para edificação mútua, de partir o pão, de encorajamento, de intercessão, da gente orar com quem está pedindo oração, da gente se compadecer, da gente exercer compaixão, experimentar isso. Quando a nossa casa se transforma na igreja de Cristo, é lá que a gente realiza, por exemplo, os batismos. A gente faz batismos nas igrejas, nos lares. A gente faz casamento. No primeiro culto eu encontrei alguns casais que eu casei em grupos pequenos. Tem alguém aqui que eu tenha casado num grupo pequeno, numa célula? Ainda dá tempo, depois você marca comigo. É a igreja de Cristo reunida, nas nossas casas.
A igreja nos lares tem esse alvo de tornar as pessoas praticantes da palavra. E mais, o sermão do domingo alcança um grau de relevância e de importância que naquele modo antigo de se viver o cristianismo aí seria impossível. Falei para vocês, não foram poucas as ocasiões em que no término do culto, às vezes a gente fazia isso brincando, perguntava para o outro assim, qual foi a passagem que o pastor pregou hoje à noite? E eu já tinha esquecido. Assustador. Daí a importância de você anotar o que Jesus está falando com você durante a pregação, porque depois essa preciosidade, a gente usa isso para edificar a vida do nosso irmão, no momento do grupo pequeno. Então crie o hábito de ouvir a pregação anotando o momento em que o Senhor vai falar contigo. Na igreja do grupo pequeno, nós somos tratados como pessoas e não como números. Não é um membro, é o meu irmão. Não é um membro, é o meu irmão Rodrigo, minha irmã Tatiana. Então, assim, não são números, são pessoas que estão ali. Ou seja, a igreja se reúne nos lares é uma ferramenta importantíssima para o nosso crescimento na fé e para o nosso crescimento numérico enquanto expansão do reino de Deus. O que a gente pode colocar em prática diante disso? Primeira aplicação. Disponha o seu coração a participar de uma igreja no lar. Disponha o seu coração a participar de uma igreja no lar. Aqui na Oceânica a gente chama as igrejas no lar de células. Disponha o seu coração a participar de uma célula. Não é assistir célula, é participar. Exercer o seu sacerdócio, servir as pessoas, aproximar outras pessoas de Deus. Se você tem frequentado a reunião de domingo da Oceânica, mas ainda não experimentou essa realidade da comunhão nos grupos pequenos, fica tranquilo, antes da gente terminar o culto hoje à noite, alguém vai perguntar para você se você pertence a uma célula. E aí você vai ter a oportunidade de hoje mesmo você procurar um lugar, uma igreja no lar, para você se reunir ao longo da semana. Se você só participa desse culto de domingo, você está vivendo a vida cristã muito aquém do que você poderia experimentar, do que você poderia viver. Não funciona nem uma coisa sozinho, nem a outra coisa sozinho. Uma vida só nos grupos pequenos, a gente vai viver aquém do que a gente poderia e deveria viver, e uma vida que só frequenta a reunião grande de domingo, vai viver um cristianismo aquém do que a gente deveria viver. Então, ser igreja de Cristo é se reunir no grupo grande, receber o ensino da palavra, viver e aplicar isso no grupo pequeno. Então, assim, disponha o seu coração a frequentar uma célula para você ser bênção na célula, amém? Não é só para você ir lá para me dar, receber. Não, é para você ser bênção. Todo mundo aqui recebe bênçãos, recebe dons, capacitações do nosso Senhor. Todo mundo aqui está habilitado em Jesus a ser bênção para outra pessoa, amém? Eu creio nisso. Vasos de barro abençoando outros vasos de barro, para a glória do Senhor, amém? Então não é só para receber, a motivação para participar de uma célula é servir, é lá que a gente vai exercer de forma primordial o nosso chamado sacerdócio universal. Segunda aplicação, disponha o seu coração a receber a igreja de Cristo na sua casa. Disponha o seu coração a receber uma célula na sua casa. Disponha o seu coração a ser um anfitrião da igreja de Cristo, no seu lar. A igreja em Tessalônica se reunia na casa de Jason. Em Corinto, além de pregar numa sinagoga, o apóstolo Paulo pregava e compartilhava, tinha comunhão com seus irmãos na casa de Tito, o justo. Os cristãos de Filipos tinham duas células, a célula de Lídia, a vendedora de púrpura, e a célula do carcereiro, que Paulo batizou ele e a família dele. Casas que recebiam os discípulos, os apóstolos. Áquila e Priscila mantinham uma célula, tanto no tempo que eles viveram em Corinto, como no tempo que eles viveram em Roma. Você vai encontrar isso em Atos 16 e Romanos 16. A casa da mãe de João Marcos, lembra do Evangelho de Marcos? Então, João Marcos, a casa dele, da mãe dele, era uma casa que recebia a igreja de Cristo. Esse grande número de irmãos que se converteram em Jerusalém, boa parte frequentava a casa da mãe de João Marcos. Assim, meus irmãos, todos aqueles que recebiam Jesus, que se convertiam a Jesus, eram batizados, em seguida eles passavam a receber a igreja de Cristo em suas casas. Por quê? Vinha o entendimento de que tudo é do Senhor. A minha vida, o ar que eu respiro não me pertence.
A minha casa é do Senhor, eu quero que tudo seja usado para o Senhor. E aí eu quero essa noite perguntar aqui, tem algum irmão que é anfitrião de alguma célula na sua casa? Tem alguém aqui que recebe célula na sua casa? Você poderia ficar em pé só para a igreja te conhecer? Michele já está em pé, né? Faz assim, Michele. Isso. Vamos louvar a Deus pela vida desses irmãos. Que o Senhor continue abençoando vocês. Podem sentar, queridos. Obrigado. A gente não abre só a nossa casa, a gente abre a nossa vida para o Senhor. Igreja querida, é uma bênção imensurável a gente receber a visita de Jesus e de sua família na casa que Ele nos deu para cuidar. Guarda isso que João Batista deixou registrado lá em João, capítulo 3, versículo 27. Se temos alguma coisa nesse mundo, é porque do alto nos foi dado. Bom, se você tem alguma coisa nesse mundo, essa roupa que você está vestindo, o veículo que te trouxe aqui, a casa onde você dorme, se você tem isso, é porque do alto te foi dado. Use a sua casa para trazer outras pessoas para perto de Jesus, amém? Seja um anfitrião. E mais, se a sua célula ainda está se reunindo de forma virtual, só no online, converse com o seu líder, converse com o seu supervisor, rogue ao Senhor criatividade. A Igreja de Cristo é ágil, é dinâmica. No momento desse, onde às vezes um ambiente fica muito limitado, algumas células têm se reunido aqui no pátio da igreja ao longo da semana. O importante é a gente passar a se ver de perto, o rosto no rosto. A gente está voltando a caminhar junto. Pandemia alguma jamais será maior que a nossa missão, amém? Então não fique intimidado, vamos usar a criatividade que o Senhor nos deu, usar a autoridade que Ele nos deu, e a dinâmica que Ele deu para a sua igreja. Tenho a certeza que é impossível a gente cumprir o nosso sacerdócio sem viver a experiência das reuniões, tanto no grupo grande, como nos grupos pequenos em nossas casas. Eu quero concluir afirmando que cada casa, uma igreja, é o reconhecimento de que a gente não foi criado para ter um relacionamento com Jesus e uns com os outros apenas em recintos especiais, em ambientes religiosos, mas principalmente no meio da vida comum. A gente foi chamado por Deus para exercer o nosso sacerdócio universal no meio de gente comum, no meio de lugares comuns, para a glória do Senhor. Amém? Que o Senhor nos mantenha no centro da sua vontade até a volta de Cristo. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por sua palavra, Senhor. Obrigado pelo seu chamado, obrigado por fazermos parte da tua família, Senhor, da tua igreja. Usa-nos ainda mais, Senhor, para a glória do teu nome. Use as nossas casas, as nossas vidas, Senhor. O nosso lar, tudo é teu, Senhor. Que os nossos amigos se encontrem com o Senhor no ambiente comum das nossas casas, Senhor. Que a gente seja usado pelo Senhor para aproximarmos outras pessoas do teu reino, Pai. Por favor, usa a Igreja Oceânica em cada canto dessa cidade, de Niterói, para a glória do teu nome, para a expansão do teu reino. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.